Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam todos bem. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a atividade 6, o exercício 6.1, está lá na página 71 do Caderno do Aluno, volume 3. A atividade 6 é sobre equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. As equações polinomiais do segundo grau são do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números, que pertencem ao conjunto dos números reais, e o a tem que ser diferente de zero. Essas equações, elas podem ter até duas raízes, E nessa atividade, vamos encontrá-las por meio da fatoração. Então, tem algumas equações que não têm raiz real, tem equação que tem uma, tem equações que têm duas raízes reais. Então, essa atividade consiste em resolver essas equações, fatorar as equações e determinar o valor das raízes. No item A, nós temos x² menos 10x mais 25 igual a zero. Então, para poder fatorar essa equação, a primeira coisa é identificar aqui que ela está completa. Ela tem o termo a, b e c. Ela é um trinômio do quadrado perfeito, porque eu consigo tirar a raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, eu posso simplificar o índice com o expoente e eu vou obter o resultado x. Foi um dos métodos de fatoração que a gente aprendeu. Posso extrair também a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. E o termo central aqui, o menos 10x, a gente vai validar, a nossa fatoração. Como aqui tá menos, ele vai ser menos duas vezes o primeiro, que é x, pelo segundo, que é o 5. Menos 2 vezes 5 dá menos 10 vezes x. Então, deu certo a nossa fatoração, tá? Então, posso escrever essa equação na forma fatorada como sendo x menos 5 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 5 ao quadrado igual a zero. Então, vou vir aqui, de forma fatorada, x menos 5 ao quadrado igual a zero. Aí, quem é raiz de uma maneira mais simples, mais direta? É quem faz essa conta da zero. Então, número que eu coloco aqui no lugar do x, tiro 5 e elevo ao quadrado, que vai dar zero. Então, vou fazer aqui de uma maneira mais simples, por conta do vídeo não ficar muito longo. Então, eu sei que no lugar do x, se eu colocar 5, 5 menos 5 ao quadrado. 5 tira 5 dá zero, ao quadrado é zero. Então, se eu trocar o x por 5, a minha equação vai zerar, e raiz é quem zera a equação, Ou quem torna a igualdade verdadeira. Então, a minha raiz aqui é o 5. Para o item B, nós temos a equação k² menos 25 igual a zero. Então, ela só tem dois termos, ela não tem o termo central. Então, na verdade, aqui eu tenho a diferença entre dois quadrados. Por que eu tenho a diferença entre dois quadrados? Porque aqui o k já está ao quadrado. E os 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado. Então, tem a diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados eu posso escrever como sendo k menos 5 vezes k mais 5. Igual a zero. Então, essa é a forma fatorada da nossa equação. Então, vai ficar na letra B, k menos 5 vezes k mais 5, igual a zero. E quem vai ser a raiz? Então, a raiz é quem zera. Quem vai zerar? Então, eu tenho que, como é um produto, eu posso ter k menos 5 igual a zero, ou k mais 5 igual a zero. Então, k menos 5 igual a zero, para dar zero, k tem que ser igual a 5. Positivo, porque daí 5 tira 5 dá zero.
E K mais 5 para dar zero tem que ser o K igual a menos 5. Percebam a troca de sinal, se tá menos quem zero é positivo, se tá mais quem zero é negativo. Então, as minhas duas raízes são 5 positivo e 5 negativo. Então, menos 5 e 5. Agora, no item C, eu tenho a equação m ao quadrado mais 2m mais 1 igual a zero. Então, ela é parecida com a questão do item A, né? Com a equação do item A. Tirar a raiz quadrada de m ao quadrado e vou tirar a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Agora, a raiz quadrada de m ao quadrado eu posso simplificar. O índice 2 cancela o expoente 2 do m. Então, vai sobrar só o m. Então, esse é o meu primeiro termo, aqui eu tenho o meu segundo termo. Agora, eu vou validar aqui com mais 2. Então, pela regra, como tá mais, então é mais 2 vezes do primeiro pelo segundo. 2 vezes 1, 2, m, então validou, tá? Então, eu tenho m mais 1 ao quadrado igual a zero. Então, essa é a forma fatorada. M mais 1 ao quadrado igual a zero. Agora, a raiz, quem zera? Se tá positivo ou negativo. Então, menos 1 mais 1 ao quadrado é igual a zero ao quadrado, que vai dar zero, né? Então, tá verdadeiro. Então, quem que entrou aqui no lugar do m? O menos 1. Então, o menos 1 é a raiz. Agora, na letra D, nós temos 2x ao quadrado mais 8x mais 8 igual a zero. Então, nessa daqui, a gente vai perceber que se eu tentar tirar a raiz quadrada do 2x ao quadrado, não vai dar exata, por conta da raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 8 também não é exata. Então, não vou conseguir fazer já o processo. Mas eu percebo que se eu colocar o 2 como fator comum, em evidência, eu consigo fatorar depois. Então, eu vou pensar aqui, eu vou abrir primeiro essa expressão para enxergar o 2 como fator comum de todos os termos, e depois eu vou colocar o fator comum em evidência primeiro. Então, eu vou usar dois processos aqui, tá? Então, vou só escrever de novo 2x ao quadrado mais o 8, eu vou escrever como sendo 2 vezes 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8 vezes x, mais 8 de novo, então, 2 vezes 4, que é igual a zero. Então, percebam que eu tenho aqui, ó, o 2 como um fator comum a todos os termos. Então, eu vou colocar ele em evidência. Agora, o que sobrou, vamos dizer assim, entre aspas? X ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Agora, eu vou pensar na fatoração dessa parte aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado, que vai dar x. Raiz quadrada de 4, que dá 2. Aí, eu vou verificar com o termo central. A regrinha mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é o 2. 2 vezes 2, 4. Então, 4x, né? Validou, tá ok. Então, minha forma fatorada vai ficar... Eu não posso esquecer desse 2, que já tá ali em evidência. Então, esse 2 vai multiplicar quem? X mais 2, então, o primeiro e o segundo termo, ao quadrado, igual a zero. Aí, novamente, quem zera essa expressão, né? Percebam que eu tenho um produto de 2 por um número. Para dar zero, esse x tem que ser menos 2, tem que trocar o sinal. Então, ficaria 2 vezes menos 2 mais 2 ao quadrado. Então, eu teria 2 vezes zero ao quadrado, que dá zero. Então, quem que entrou no lugar do x para zerar, para a igualdade ficar verdadeira? Então, no lugar do x, eu coloquei o menos 2. Então, o menos 2 é a raiz, e a forma fatorada eu tenho 2 vezes x mais 2 ao quadrado, igual a zero. E a raiz, menos 2. E para finalizar o item E, eu tenho a equação do segundo grau, 81 mais 18z mais z ao quadrado igual a zero. O processo é o mesmo, tá? Se eu quiser, eu posso só organizar aqui para ficar
do jeito que eu estou mais acostumada a trabalhar, tá? Então, quem tem o expoente 2 primeiro, z ao quadrado, mais 18z mais 81 igual a zero. Então, não mudei nada aqui, tá? Só deixei do jeito que eu estou habituada. Tira a raiz quadrada de z ao quadrado e a raiz quadrada de 81, tá? Raiz quadrada de 81, 9. De z ao quadrado tem que o índice cancela o expoente, então vai sobrar a raiz quadrada de z ao quadrado e z mesmo. E agora eu vou verificar o termo central. Então, pela regra, 2 vezes o primeiro, que é o z, vezes o segundo, que é 9. 2 vezes 9, 18. 18z. Então, validou. Então, eu posso escrever essa equação do segundo grau pensando z mais 9 ao quadrado é igual a zero. Então, essa é a minha forma fatorada. Vou colocar aqui na tabela. E a raiz é quem vai zerar. Então, se tá 9 positivo, quem zera aqui, 9 negativo. Porque menos 9 mais 9 ao quadrado é igual a zero ao quadrado, que também dá zero, tá? Então, a atividade 6.1 da página 71 era isso. Para finalizar esse roteiro, nós temos a atividade 2, que é resolvendo a equação x ao quadrado menos 36 igual a zero, encontramos x igual a... Então, era para assinalar qual a alternativa correta. Se o valor do x era 0 e 6, menos 6 e mais 6, 0 e menos 6, ou menos 36 e mais 36. Então, x ao quadrado menos 36, eu posso escrever como sendo x ao quadrado menos 6 ao quadrado, igual a zero. Então, eu tenho a diferença entre dois quadrados, que também pode ser escrita por x menos 6 vezes x mais 6 igual a zero. Aí, quem vai ser raiz, né? Quem zera essa expressão? Se eu trocar o x por 6 positivo, tá? Ou menos 6. Então, 6 positivo ou 6 negativo. Tenho duas raízes diferentes, né? Uma com sinal de... Então, era a alternativa B. Outra maneira que vocês poderiam ter usado é substituir. Então, se eu acho que é a letra B, troca o x por menos 6. Então, menos 6 ao quadrado menos 36 é igual a zero. Menos 6 vezes menos 6 vai dar mais 36. Mais 36 menos 36 é igual a zero. Então, 6 negativo validou essa equação. Então, tá certo, né? Isso aqui é essa igualdade verdadeira. Então, menos 6 é uma raiz. A outra possível raiz é o 6 positivo. Então, troco o x por 6 positivo. Então, 6 ao quadrado menos 36 é igual a zero. Isso é verdade? Sim. 36 é igual a zero. Então, sempre que a igualdade for verdadeira, é raiz. Se eu tivesse colocado, por exemplo, zero aqui no lugar do x, teria ficado 0 ao quadrado menos 36 igual a zero. Isso daqui não é verdade. Então, se não é verdade, o zero não é raiz, tá? Então, desse roteiro era isso. Muito obrigada pela atenção.